Olá, eu sou o professor Luiz Paulo e este é o quinto vídeo de uma série sobre teoria e prática da estatística. Neste vídeo, nós vamos mostrar a junção dos métodos da estatística exploratória com a estatística inferencial, visando construir um modelo para responder às questões formuladas sobre uma população dada. Na maior parte dos casos, nós vamos precisar estimar algum parâmetro da população. Para isso, a gente vai precisar de uma função denominada estimador. O estimador é uma variável aleatória cujos valores aproximam o valor de um parâmetro. Então, aqui a gente tem um salto conceitual. O que antes a gente olhava simplesmente como um resultado numérico é, na verdade, a realização de uma variável aleatória mais complexa, porque seriam N variáveis que estão sendo somadas e divididas por N. Assim, todas as estatísticas que nós vimos anteriormente, que eram simplesmente números, agora são realizações de variáveis aleatórias construídas a partir da fórmula daquela estatística, relativa àquela estatística. O que a gente ganha complicando tanto o que a gente fazia de uma maneira tão simples? A gente ganha todo o conhecimento que a gente tem sobre variáveis aleatórias. A construção de um estimador deve obedecer certos critérios. Um deles é a não tendenciosidade, ou seja, esse estimador que você está construindo, ele não pode ficar sobreavaliando ou subavaliando o valor do parâmetro que você quer estimar na população. Essa condição é expressa como a esperança do estimador é igual ao valor do parâmetro. Aplicando as propriedades da esperança, que nós vimos já anteriormente em outro vídeo, concluímos que a média aritmética é um estimador não tendencioso da média. Evidentemente, ressalvado para as situações em que a média aritmética corresponde à média. Nós vimos os casos da média harmônica, da média geométrica, que serão não tendenciosos para aqueles casos onde elas se aplicam. A demonstração da não tendenciosidade do estimador para a variância é um pouco mais técnica. Vocês podem depois seguir etapa a etapa, mas isso não é necessário para alguém que vá mais utilizar a estatística do que fazer um curso de estatística. Mas eu quis deixar aí a demonstração só para vocês perceberem aí a profundidade do método. Outro critério para avaliar um estimador é o erro quadrático médio. Quando o estimador não é tendencioso, o erro quadrático médio é igual à variância do estimador, expresso aí nas fórmulas 8.4 e 8.5. No caso da média amostral, o erro quadrático médio iguala-se à variância da média amostral, que é σ2 sobre n. No caso da estimação da proporção de uma população binomial, toma-se uma amostra com n realizações do tipo 0,1 e divide-se por n, ou seja, acha-se uma média amostral. Esse estimador é não tendencioso e o erro quadrático médio é a variância do estimador. O erro quadrático é importante para dar uma qualidade à estimativa. Não adianta a estimativa ser não tendenciosa, mas você ter uma variância enorme. Nós vimos
algumas condições desejáveis para os estimadores. Outra questão é como construir estimadores que satisfaçam essas condições, além de outras que nós não enunciamos. Existem várias técnicas para a construção de estimadores. Método dos momentos, método da máxima verossimilhança, método de mínimos quadrados, além de técnicas bayesianas. Um método muito conhecido, muito utilizado, é o método dos mínimos quadrados. Vamos ilustrar a sua utilização para o cálculo da média, o estimador da média, a partir de uma amostra. Então, o que a gente quer é um valor que minimize a soma dos quadrados dos resíduos, que está expresso aí na função 8.8. Vamos usar a teoria da otimalidade do cálculo, que é gradiente igual a zero. No caso aí, é uma derivada, porque você só tem uma variável, que é a própria estimativa. Igualando a zero, você deduz que esse estimador é a média. Uma das aplicações mais conhecidas do método de mínimos quadrados refere-se ao estudo da reta de regressão, um modelo para estudar a dependência linear entre duas ou mais variáveis. O conceito de regressão linear pode ser formalizado como um modelo para a esperança condicional, conceito visto no capítulo 7, no exemplo 7.19. Com essa afirmação, a gente está dando uma interpretação mais aprofundada do que é a análise de regressão, porque inicialmente o estudante vê aquilo como um traçado de uma reta, né? Como se fosse valores, simplesmente valores numéricos, fosse um exercício de cálculo. Mas não, a gente está falando que o que a gente está estimando é uma esperança, né? É uma média. O resultado da reta de regressão não é simplesmente um valor numérico, ele é uma média, é um valor médio. A gente não deve interpretar a reta de regressão como interpolação, embora isso possa se fazer localmente. Existem métodos, né, de estimação que fazem localmente para usar como interpolação, mas não se pode esquecer que aquilo é um valor médio. Então, finalmente, a gente vê a formulação, né, do modelo de mínimos quadrados para estimar o parâmetro linear e o parâmetro angular da reta de regressão. Y e xi representam os valores amostrais das variáveis y e x. Nessa modelagem, a variável x é a variável preditora e y a variável dependente, cujo valor supostamente varia em função de x. No entanto, é importante enfatizar que o modelo de regressão fornece o valor médio de y quando se varia x e não o valor de y. Por esse motivo, os resultados da regressão são necessariamente mais suaves que a variação de y. A solução do problema, fazendo a aplicação da teoria de otimalidade, né, são os valores, né, dos coeficientes linear e angular, sendo que você tem que primeiro calcular o coeficiente angular para depois calcular o linear, porque o linear precisa do angular. Você pode fazer transformações em diversas situações de maneira a linearizar o problema. Por exemplo, muitas vezes você tem uma relação exponencial. Então, se você fizer o logaritmo daquela base, e pegar o logaritmo da variável y
e tratar com uma nova variável, digamos z, você tem um problema linear. Então você poderia aplicar ao método de regressão linear. O que você não pode fazer, que muita gente faz, é voltar, fazer o cálculo da inversa, como você faz no cálculo. Porque a gente não pode esquecer que tanto y como x são variáveis aleatórias. E a inversa de variável aleatória não é da maneira como a gente faz com cálculo. Entende? Você pode pegar a distribuição e inverter a distribuição, mas não diretamente a variável aleatória. Então você tem que tomar esse cuidado. Você tem que fazer a sua análise agora com log de y e não fazendo a inversa. O mesmo comentário vale para o ax mais b ao quadrado, um recíproco de ax mais b. Isso é importante, questão conceitual importante. Considere os dados relativos às variáveis x, também conhecida como preditora, e y dependente. Item A, determine o modelo linear de regressão associado. Item B, qual o valor esperado para y se x igual a 3. Os coeficientes da reta de regressão, calculados pela fórmula 8.10, são alfa igual a 1,53, beta igual a 2,14. Como y é 2,14 vezes x mais 1,53, temos que y igual a 7,95. No Excel, você tem que colocar os dados e usar a opção Regression, né, ou regressão, dentro de ferramentas de análise e obter o mesmo resultado que a gente calculou da fórmula, né, direto da fórmula. O teorema do limite central, ou teorema central do limite, como uns e outros chamam, é um resultado importante da estatística clássica. O desenho ilustra o seu significado. Se você tiver uma população uniforme e você extrair dessa população amostras com 5 elementos, poderia ser com 10, com 6, com 8, e fizer um histograma das médias amostrais, esse histograma não será uniforme. Ele, como ilustra a figura do lado, ele começa a se aproximar de um histograma normal. De um ponto de vista mais formal, não precisa nem fazer as médias amostrais. Você pegar simplesmente a soma dos elementos de uma amostra, eles já vão convergir para uma normal. É claro que essa convergência pode exigir um número muito grande, né, de amostras ou não. Vai depender da assimetria da distribuição, do seu achatamento, enfim. Quanto mais próxima de uma normal, mais rápida essa convergência. O exemplo a seguir ilustra o potencial de aplicação desse resultado. Nós temos agora um lote de lâmpadas, no caso 50, cuja vida útil é representada por uma distribuição exponencial com parâmetro lambda 1 sobre 10. E a gente quer saber se essas 50 lâmpadas seriam suficientes para um ano de utilização. O parâmetro está expresso em termos de dias, tá? Então, quando a gente faz a tradução do enunciado para a linguagem de cálculo das probabilidades, a gente quer saber se a probabilidade da soma das 50 lâmpadas é menor ou igual que 365 dias. Pelo enunciado do teorema central do limite, essa probabilidade é dada pelo cálculo da distribuição normal acumulada, da normal padrão, né, que é a φ maiúsculo, é 365 menos 500, que é 50 vezes 10, que é a média,
dividido pelo desvio padrão, multiplicando por raiz de n, que é o número de lâmpadas, 50. O φ calculado nesse valor, que é φ de menos 1,91, é aproximadamente 0,028. Então, a probabilidade das 50 lâmpadas não conseguirem durar 365 dias é de 2,8%. Portanto, a chance delas durarem mais que 365 dias é o complemento em relação a 100% de 2,8%, que é 97,2%. Outra aplicação aonde o teorema central do limite pode ajudar é na determinação de alguns intervalos de confiança. E o que vem a ser o intervalo de confiança? Ao invés de apresentar como resultado da estimativa de um parâmetro, uma média, um desvio padrão, uma mediana, o que for, através de um valor, é comum a gente apresentar um intervalo de confiança e associado a esse intervalo um nível de confiança. Se vocês se lembrarem aí dos resultados das pesquisas eleitorais, normalmente isso é feito em relação à proporção, né, de intenção de voto num determinado candidato. Sempre há apresentado um intervalo de confiança, que é o tamanho desse intervalo, e comparado com o intervalo de confiança de outro candidato. Quando há uma sobreposição, mesmo que parcial, dos intervalos, você tem aquilo que chama de empate técnico. Um intervalo de confiança muito amplo perde o interesse. Por outro lado, se ele for muito pequeno, o nível de confiança normalmente cai. Em termos mais práticos, os níveis de confiança a partir de 95% são os preferidos. Os elementos de um intervalo de confiança são n, o tamanho da amostra, epsilon, o erro, lambda, a confiança, alfa, a significância. O nível de significância é a probabilidade do intervalo não conter o valor verdadeiro do parâmetro. O teorema central do limite pode ser utilizado para construir intervalos de confiança para a média e a proporção. De acordo com esse teorema, a média amostral aproxima uma normal com média μ e variância σ2 sobre n, enquanto que a proporção amostral aproxima de uma normal com média p e variância pq sobre n. Os três elementos básicos, n, epsilon e lambda, podem ser escolhidos 2 a 2, pois o terceiro elemento fica necessariamente determinado. Então, muitas vezes o problema, você deseja um intervalo de confiança, mas você ainda não tem a amostra. Aí você pode usar a tolerância desejada e o nível de confiança desejado para escolher o tamanho da amostra que vai corresponder a esses dois níveis. Vamos ver um exemplo de construção de um intervalo de confiança ao nível de 95% para a média de uma população qualquer. A gente vai marcar um intervalo para normal padrão e depois converter para o caso corrente. Para a gente conter 95% dos casos da normal padrão, a gente precisa começar em 0,25 e terminar em 975. Em seguida, eu converto para os dados do problema, que a média encontrada foi 0,1 e o desvio padrão 0,5
e a amostra raiz de n igual a 10. No Excel, o erro é calculado através do comando confiança, né, ou confidence, que precisa do nível de significância, que é o complemento da confiança, o desvio padrão conhecido, que em geral não é, né, e o tamanho da amostra. Numa pesquisa de mercado, 400 pessoas foram entrevistadas sobre determinado produto e 60% dessas pessoas preferiram a marca A. Construa um intervalo conservativo ao nível de 95% para a proporção da população. A estimativa ela vai ser aproximada, né, por uma normal com média P e variância PQ sobre N, onde N é o tamanho da amostra. Então é claro que a gente aqui tem duas indeterminações. A gente não sabe nem quem é a média e por tabela, né, não sabe também quem é a variância. Para contornar essa dupla indeterminação, a gente vai usar um resultado aí do cálculo, né, que é um limite superior para PQ. Então a gente sabe que na verdade a gente vai trabalhar com desvio padrão, então a gente vai trabalhar com raiz de PQ, e como a gente sabe que o P varia entre 0 e 1, e que o Q é 1 menos P, essa expressão aí, o máximo dela é 0,5. Então a gente vai usar 0,5 como uma cota superior para o desvio padrão desconhecido nesse caso. E o intervalo de confiança é aquela estrutura que a gente já viu. A gente faz o intervalo de confiança para normal padrão e depois ajusta para a escala dos dados correntes. Então o intervalo vai ficar o 0,6, que foi a estimativa encontrada. Aí você vai ter menos o 96 e mais o 96, que é da normal padrão, e o erro padrão seria o desvio padrão sobre a raiz de n, que no caso aqui é 400. Mas aí a gente usa a cota para o desvio padrão, que é 0,5. Então esse intervalo vai dar 0,55 e 0,65. Vocês devem estar acostumados, por exemplo, à época de eleições, né, quando se dá o intervalo de confiança, né, o erro, que no caso aí foi da ordem de 0,05, né, seria os 5%, muitas vezes que aparece, para um intervalo de confiança de 95%. Né? A metodologia do teste de hipóteses foi introduzida por Pearson e Niemann e tem por objetivo formular a hipótese sobre os parâmetros de um modelo de população quando se suspeita que haja alguma alteração em seu valor. Sob determinadas condições, se a estatística calculada a partir de uma amostra pertencer a um intervalo denominado região crítica, então a hipótese corrente é rejeitada e se aceita a hipótese alternativa. O teste de hipóteses parte do princípio que, diante de uma proposição, 4 possíveis situações podem advir: aceitar uma proposição correta, rejeitar uma proposição falsa, rejeitar uma proposição verdadeira, aceitar uma proposição falsa. As duas primeiras correspondem ao procedimento correto. A terceira é o erro denominado de tipo 1 e a última, o erro denominado de tipo 2. O teste é formulado de modo que o erro de tipo 1 seja mais grave. Por exemplo, não detectar uma enfermidade de um paciente, falso negativo. A probabilidade de cometer um erro do tipo 1 é o nível de significância do teste, sendo denotada por alfa. Por outro lado, a probabilidade de se cometer um erro do tipo 2 é denotada por beta. A probabilidade de não se cometer um erro do tipo 2
é chamada de poder do teste. Só iremos abordar o cálculo de alfa. Um teste sobre um parâmetro envolve a hipótese nula, H0, e a alternativa, H1. Uma estatística, um valor para o nível de significância e a região crítica. Se a estatística cair dentro da região crítica, H0 será rejeitada. Em caso contrário, será mantida. Vamos ver um exemplo onde o H0 é a hipótese de que os pacotes produzidos por uma máquina pesam em média 500 gramas. A hipótese alternativa H1 é que a máquina está desregulada. E o nível de significância é 1%. Normalmente o nível de significância é uma porcentagem baixa. Então a convicção é que os pacotes produzidos pela máquina pesam 500 gramas. Em um teste, obteve-se uma média amostral de 492. Será que isso sinaliza que aquela hipótese deva ser rejeitada, que a máquina não está mais regulada e não está produzindo os pacotes com o peso estabelecido? Essa amostra ela tem 16 pacotes e a gente supõe conhecida a variância da população em 400. A região crítica é determinada a partir da aplicação do teorema central do limite. A gente vai supor, então, que a média segue, a média amostral, segue uma normal com média 500 e variância 400 dividido por 16. O nível de significância, que sempre é baixo e que vai ser usado para construir a região crítica, é de 1%. A gente vai trabalhar com um teste bicaudal, então vai ter que jogar 0,5% para um lado e 0,5% para o outro. Para a normal padrão, o quantil correspondente a 0,5% é menos 2,58 e correspondente a 99,5% é 2,58. Trazendo agora para a escala da média amostral, a gente vai multiplicar esses quantis da normal padrão pelo desvio padrão da média amostral, que é a raiz de 25. Então, nós calculamos o quantil da média amostral de 0,5% como sendo 487,1 e o de 99,5%, 512,9. Muito bem, a média observada é 492. Ela não pertence a essa região crítica, então não há motivo para rejeitar H0, e aquela flutuação é considerada dentro do esperado. No exemplo, consideramos os valores originais e determinamos a região crítica convertendo a normal padrão em uma normal com média 500 e desvio padrão 5. No entanto, podemos também padronizar os dados e comparar com a normal padrão, como veremos no exemplo seguinte na planilha Excel. Nós vamos fazer o procedimento descrito para um outro conjunto de dados, né? Então, você tem uma amostra agora com 25 elementos, a média amostral observada é 372,5, o desvio padrão da população é conhecido, 15, o erro padrão é 15 sobre raiz de 25, que é 3. A hipótese nula, nesse caso, é 368, a média é 368. O nível de significância adotado vai ser de 5%.
Com base nessas informações, a gente pode calcular o valor da amostra observada já na escala da normal padrão. Então, seria 372,5 menos 368 dividido por 3, deu 1,5. Ou seja, nós padronizamos o resultado observado. Aí vamos dar um exemplo usando 3 tipos de teste. Se for um teste bicaudal, né, como o anterior, o valor crítico inferior vai ser calculado para 0,025, tá? Porque você vai jogar para um lado, vai jogar 2,5%, e para o outro lado vai jogar 2,5%. Então isso dá, bom, menos 1,96, né, se for só 2 dígitos, mais 1,96 para o valor crítico superior. O valor padronizado observado era 1,5, que não pertence, portanto, à região crítica. Logo, H0 é mantido. Para o teste unicaudal inferior, a gente tem que fazer a leitura na normal 0,1, qual é o quantio que acumula 5% à esquerda, e que o resultado é 1,64, menos 1,64, né? Analogamente para o teste unicaudal superior, né, que começa em 1,64, 1,5 está abaixo, portanto, também não pertence à região crítica. Então, também por esse teste, H0 é mantido. Vamos ver mais um exemplo com proporção. Em uma população, a proporção de intenção de voto em um candidato é igual a 0,6, ou 60%. Foi conduzida uma pesquisa eleitoral com 100 eleitores, tendo sido observada uma proporção igual a 0,5, ou 50%. Determine para um nível de significância igual a 1% se a intenção de voto diminuiu. A hipótese nula é que a proporção é igual a 60%, ou 0,6, e a hipótese alternativa é que essa proporção diminuiu. Então, necessariamente, você vai fazer um teste unicaudal. O tamanho da amostra é 100, a estimativa foi 0,5, né, ou 50%. O desvio padrão amostral é raiz de 0,25, 0,25 sobre 100, que é a variância, o que dá 0,05. Fazendo a padronização, o z-score da estatística é menos 2. Para uma significância de 1%, unicaudal, vai corresponder a um intervalo menos infinito a menos 2,35. Portanto, o menos 2 não pertence à região crítica e a hipótese não será rejeitada. O método do valor P, π-velho. O método do valor P é um método que hoje está implementado aí na maioria dos pacotes. Então, ele consiste no seguinte: o valor P é uma probabilidade calculada que permite decidir aceitação ou rejeição de H0 para uma dada amostra, obtendo resultados iguais ou menores do que o valor fixo de alfa. Então, ao invés, né, de construir a região crítica e ver se a estatística cai dentro da região crítica ou não, a gente calcula uma probabilidade, que é o valor P, e compara com o nível de significância desejado. Após definir H0, H1, alfa, N, a estatística e o seu valor na amostra, represente a distribuição para H0 para o valor calculado da estatística. Determine a área sobre a curva considerando H1. Este é o valor P. Compare com alfa e tome a decisão em relação ao teste.
Voltando ao exemplo anterior, nós havíamos calculado o valor da estatística, que era de 0,5 ou 50%, na escala da normal padrão, obtendo o z-score igual a -2, que é o quantio de 2,28%. 2,28% é maior do que 1%, que é a significância desejada. Ora, se ele deu maior que a significância, não há motivo para rejeitar H0. Então, no método do valor P, quando ele for menor que a significância estabelecida pelo usuário, você vai rejeitar H0. Se for maior, você não tem motivos para rejeitar H0. Normalmente, os pacotes já fazem esse cálculo para o usuário. Então, vocês não vão ter que ficar fazendo esse cálculo em todo o teste. Apenas vocês têm que saber qual é a mecânica para interpretar corretamente o resultado. Vocês não devem ficar com a impressão que todos os testes são com a distribuição normal, usando, a distribuição normal. Nós temos toda uma família de testes, que são os testes de aderência, homogeneidade e independência, que são regidos por outras distribuições. Por exemplo, a distribuição do Q-quadrado, cuja função de densidade nada simpática está aí no slide. Esses três testes eles são muito semelhantes, a estrutura é muito semelhante, embora a interpretação seja diferente. Normalmente, você tem proporções, você tem um conjunto de proporções que constitui a sua hipótese nula, o H0, e você tem a hipótese alternativa que alguma proporção se altera. A distribuição do Q-quadrado também pode ser apresentado em tabelas. São tabelas mais complexas, porque você tem, para os graus de liberdade, os quantis mudam. Então, por exemplo, vamos pegar aqui 2 graus de liberdade. O quantio de 0,5% é 0,01. O de 1% é 0,02. Já se os graus de liberdade forem 5, por exemplo, o quantio para 0,5% agora é 0,41, e assim por diante. A leitura dos graus de liberdade vai depender do número de categorias que você estiver analisando. Por exemplo, se você tiver cliente A, cliente B, cliente C e 5 cores, então você tem uma tabela, né, de 3 por 5. E o grau de liberdade vai ser 3 menos 1 vezes 5 menos 1, o que dá 8 graus de liberdade. Tabela abaixo da distribuição de alunos por curso e por categoria econômica. Avalie a hipótese de que as proporções de alunos matriculados em cursos de enfermagem e medicina não variem com a categoria econômica. Use um nível de significância igual a 5%. Então, H0, proporções não variam, H1, proporções variam. Então, como é que a gente vai testar isso? A gente tem as observações, que a gente está codificando pela letra O e um subíndice IJ. Então, em enfermagem, categoria A, 18. Então, é o O11 igual a 18. E assim por diante. Então, essas são as observações. A gente vai comparar essas observações com a frequência absoluta esperada. E o que é a frequência absoluta esperada? Você vai pegar as marginais, né? Lembrem-se aí da aula sobre tabela de contingência. Ao invés de
a E1, né? A E e J para I igual a 1, J igual a 1, você, agora, em vez de você pegar o 18, você vai pegar o 300 e o 36, que são as marginais, multiplicar uma pela outra e dividir pelo total de observações, que é 400. E assim por diante. A fórmula da estatística do Q quadrado, esse duplo somatório, onde você está achando a diferença relativa do observado com o esperado, e no caso deu 32,19. Quer dizer, o que é desejável aí? Que seja um valor pequeno, né? Ou seja, se houver realmente a independência da profissão em relação à categoria econômica, classe A, B, C, D, E, né? Então esse valor deveria ser zero, ou muito pequeno. Deu 32,19. Agora vamos ver com a tabela, né, o que seria a distribuição, né, da distribuição do Q quadrado para 4 graus de liberdade e o quantio de 95%. Consultando lá na tabela, você vê que é 9,49. Esse teste é necessariamente unicaudal. Então, 32,19 está acima desse valor crítico. Portanto, nesse caso, a H0 deve ser rejeitada. O teste de independência entre variáveis segue estrutura semelhante e serve para avaliar a independência ou não dos atributos. Neste vídeo, vocês viram duas aplicações importantes da inferência, que são a determinação de intervalos de confiança e o teste de hipóteses. No próximo vídeo, nós veremos análise de componentes principais e análise de cluster. Até lá!